cantora Madonna usou o Instagram para criticar a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que revogou os direitos das mulheres ao aborto. Olha lá o que disse a Madonna. Acordei com a terrível notícia de que Roe versus Wade, as mulheres norte-americanas tinham direito de aborto desde 1973, havia sido derrubado e é isso. A legislação decidiu que não temos mais direitos como mulheres sobre nossos corpos. Essa decisão mergulhou a mim e a todas as outras mulheres desse país em profundo desespero. Agora, a Suprema Corte decidiu que os direitos das mulheres não são mais direitos constitucionais. Na verdade, temos menos direitos do que uma arma. E aí ela segue dizendo: estou com medo pelas minhas filhas, estou com medo por todas as mulheres na América, estou simplesmente com medo. Acho que Deus colocou isso em nossos ombros agora, porque Ele sabia que éramos fortes para suportar o peso. Somos fortes para lutar. Sei que você que chegou agora do rádio está aqui acompanhando o nosso Morning. A Madonna fez uma crítica em relação à revogação dos direitos das mulheres lá nos Estados Unidos ao aborto. E eu sei que o Paulo Figueiredo é muito amigo da Madonna, ou não é? Não sei, Paulo. Agora ela mora em Portugal, acho que vocês podem estar se distanciando. Eu quero saber como você se posiciona em relação a essa colocação da Madonna, inclusive no sentido de dizer que as mulheres teriam de lutar contra essa decisão, que são fortes, de se unir contra o que valeu e de dizer também que as armas têm mais direitos nos Estados Unidos agora do que as mulheres. A Madonna nunca mais me ligou, tá realmente muito sumida. Mas eu gosto muito das músicas dela, então ela é muito boa no que ela faz. As pessoas têm que separar esses artistas, Anitta, Madonna, etc. Eu gosto, as pessoas ficam chateadas quando eu digo que adoram a Anitta, adoram a Madonna. Para de politizar a música, pô. As pessoas fazem uma música divertidinha, aquelas músicas que passam com o tempo, mas que divertem ali no momento para a gente curtir. O que acontece nesse caso é o seguinte: acho que as pessoas precisam primeiro entender um pouco do que aconteceu. Durante 200 anos dos Estados Unidos, não existe nada no texto constitucional que dê esse tal de direito ao aborto, direito constitucional ao aborto. Pelo contrário, né, a tradição da lei americana preserva a vida. Eu li agora há pouco um pedaço da Declaração de Independência aqui dos Estados Unidos. Ela antes diz que todo mundo tem um direito dado a Deus, por Deus, a vida, liberdade e busca da felicidade. Então, pelo contrário, a tradição legal dos Estados Unidos é de preservação da vida. Mas em 1973, na verdade, no início da década de 70, um grupo de ativistas políticos pensou alguns casos pelo país e tentou levar eles para a Suprema Corte para tentar que a Suprema Corte decidisse, por ativismo judicial, em favor do aborto, né? E foi o que aconteceu. Em 1973, a Corte decidiu que todas as mulheres deveriam ter direito constitucional ao aborto. Antes disso, não é que não tinha aborto nos Estados Unidos, é que a decisão era de cada um dos estados. Como a maioria dos casos aqui nos Estados Unidos, a decisão é dos estados. O que não está previsto no texto constitucional, a decisão vale em cada um dos estados. Esse é o princípio, por isso que se chama Estados Unidos. Os estados se uniram e o que não está previsto no texto constitucional, eles têm liberdade para decidir. E o que a Suprema Corte fez na semana passada foi justamente devolver o poder aos estados. Então, cada um dos estados tem a sua própria legislação. Na Califórnia, no Colorado, você vai continuar podendo assassinar o seu bebê até o 9º mês. 9º mês, é o que diz a legislação por lá. O Colorado mudou a legislação, inclusive, 2 meses atrás. Aqui na Flórida, você ainda pode até o 15º mês, né? 15º mês, ali perto de 4 meses. 3 meses e meio, 4 meses. E em vários outros estados é absolutamente proibido. Então, não é que as mulheres... 15ª semana, né, Paulo? Você falou 15ª semana. 15º mês, eu acho que nem os democratas defendem. Perdão, 15ª semana. 3 meses e meio, 15ª semana. Então, isso vale, e cada estado agora pode determinar a sua própria legislação. Foi isso que passou a acontecer. Então, não é que as mulheres não tenham direito sobre os seus próprios corpos, elas têm todo o direito sobre os seus próprios corpos, elas não têm direito sobre os corpos do bebê que ela está carregando. E ela termina dizendo uma coisa: todas as mulheres dos Estados Unidos estão revoltadas com essa decisão. Isso é absolutamente
falso. Uma pesquisa recente do Wall Street Journal, de pouco mais de um mês atrás, mostrou que a imensa maioria dos americanos, algo como 60% dos americanos, eram favoráveis a que você limitasse em 15 semanas o prazo para o aborto. E que é a posição, eu diria, majoritária nas pessoas, de um modo geral. A maioria das pessoas são radicalmente contra você terminar a gravidez depois de estados avançados. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto em qualquer momento, mas o que diz a pesquisa, e aí eu estou aqui fact-checking a Madonna, o que diz a pesquisa especificamente, o que pensam os americanos e as mulheres americanas incluídas nisso, não é essa história de que todas estão revoltadas. O que acontece é que a imprensa e esse beautiful people, os artistas, eles ficam cercados dentro da bolinha deles e eles acham que todo mundo seja lá o que essas pessoas são, satanistas, sacrificam bebês, sei lá o que essas pessoas são. E, na verdade, não. O americano médio, as pessoas médias, elas são contra você interromper uma gravidez matando um bebê depois da 15ª semana, o que se chama de estágio avançado de gravidez. Então, agora, Guga Noblar, o que é que você acha, Guga? Primeiro que eu não sei que números são esses aí que ele está pesquisando, porque a maioria dos americanos, a maior parte, é sim favorável ao aborto. Ah, mas eles querem restringir para tal dia. Olha para onde ele tenta ir, né? Para dizer que a maioria não é. A maioria é favorável. As pesquisas mostram que de 60% a 70% dos americanos são favoráveis ao aborto em qualquer situação. 60% a 70%, dependendo da pesquisa. Então, sim, é a maioria absoluta, porque, afinal de contas, essa jurisprudência, ela já existia há 50 anos. Há 50 anos eles adquiriram o direito de poderem optar pelo aborto, independente do estado onde estão. E agora, pela primeira vez, inclusive é histórico isso nos Estados Unidos, eles retiram um direito que foi adquirido. Estão retirando esse direito e querem retirar outros na sequência. Isso é um início. Querem, inclusive, agora ir para cima da distribuição de contraceptivo. A Suprema Corte americana agora quer atacar a distribuição de contraceptivos e também o casamento gay. Então, isso é um início de um retrocesso, de perdas de direitos, de algo que não acontecia nos Estados Unidos e que está começando a acontecer graças a uma Suprema Corte conservadora e enviesada politicamente, porque isso tudo é política. Isso tudo começou nos Estados Unidos na década de 90, quando Bill Clinton ganhou a eleição, quando os democratas tomaram para si o discurso da economia e os republicanos começaram a inventar essas teorias da conspiração, essas pautas identitárias, essa bobajada toda que o Brasil acabou trazendo para cá com o Bolsonaro, essa bobajada que é para você tentar convencer o eleitor a votar em você, acabou chegando agora à Suprema Corte de lá e acabou sendo derrubada essa jurisprudência que garantia um direito que acaba de ser perdido. E novos direitos se perderão graças a essa corte enviesada politicamente que teve com o Trump uma mudança radical, né? Ele conseguiu indicar lá 3 nomes conservadores e agora o peso está favorável a essas pautas reacionárias, essas perdas de direito. Então é claro que isso é politicagem, mas isso é ruim para o Partido Republicano, afinal de contas, como eu relatei há pouco, a maior parte dos americanos é a favor, sim, do aborto. E eles vão protestar, eles vão ficar contra e isso pode ter impacto na eleição legislativa de novembro, que vai trocar os deputados e 1/3 dos senadores. E sim, isso pode ter um reflexo muito negativo para os republicanos. Isso pode virar um tiro no pé. Veremos se virará ou não, mas de fato é um retrocesso para os Estados Unidos. Espero que o Brasil... E outra coisa, o Paulo fica chamando de assassinato. Paulo, não chama de assassinato, é feio. As mulheres que passam por aborto, elas já estão numa situação tão delicada, de fragilidade tão grande, elas não precisam ser expostas como assassinas. Você está chamando uma mulher que faz um aborto de assassina. Assassinato com esquartejamento. De assassino, sem anestesia. Você é um ignorante, você não sabe nem como é que é feito um aborto. Com esquartejamento sem anestesia. Você não sabe nem como é que é feito um aborto. Não. Mas olha, não faz isso, cara. O que você está fazendo? No comentário passado você falou da importância de não expor outra garota lá, que está numa situação delicada agora. Se faz aborto, você se sente no direito de chamar de assassina. Pega a bala. Vamos ouvir a Zoe Martínez sobre o assunto. Depois a gente roda mais um pouquinho com vocês, Zoe.
Não, o direito penal nos Estados Unidos é competência de cada estado. Então, essa decisão nada mais foi que devolveu aí a competência a cada estado. Acabou com o ativismo judicial. Eu, particularmente, acredito que em caso de estupro, em caso de risco para a mãe, problema no feto, a mulher tem sim o direito de escolher se quer prosseguir com a gravidez ou não. Eu, particularmente, não faria um aborto, mas varia de mulher para mulher. Você não tem que se colocar no lugar da outra. Imagina, você está gerando aí a vida de um estuprador, de uma pessoa que te violentou. Então, cabe a cada uma decidir se quer continuar com essa gravidez ou não. Acredito que o Estado não tem que interferir aí nisso, porque só você passou pela situação, só você sabe o que você está sentindo. Isso não significa que eu faria, que sou a favor que alguém que eu conheça passe por isso. Agora, o que faltam são leis de acompanhamento. A mulher que sofre esse tipo de violência, ela fica sensibilizada aí. Sim, aí é que entram os grupos feministas que já logo incentivam de cara. Não, tira essa criança, é uma aberração, você vai carregar o filho de um violentador no seu ventre. Ao invés de não, falar, olha, isso pode te causar mais traumas. Muitas mulheres que passam pelo processo de aborto, e hoje eu escuto os relatos, a maioria fala, eu me arrependo. Foi um trauma ainda maior para mim. Eu tirei a possibilidade dessa criança nascer. Ela não tinha culpa, né, do pai ter feito isso comigo, de ser um violentador de mulheres. Então, ao invés de ter um acompanhamento, essa mulher, ter um psicólogo do lado, acredito que os hospitais deveriam fornecer essas pessoas capacitadas para conversar com essas mulheres que passam por esses assédios. Não, é mais fácil, né? A saída mais fácil é você falar, não, tira logo, arranca do seu ventre. Então, o que deveriam existir são políticas públicas que façam um acompanhamento, que ajudem essas mulheres psicologicamente e elas coloquem a cabeça no lugar depois de ter processado toda essa questão da violência, se decidir, não ter, aí é um direito dela, mas não logo de cara oferecer essa saída mais fácil, que é, tira logo. Paulo, você acha que pode, assim como disse o Guga, ser um tiro no pé dos republicanos? Bom, primeiro tem que, de novo aqui, desculpa, Guga, tem que estar hoje um pouco professoral contigo, mas é que você falou assim, não sei de onde você tirou esses números, então vamos voltar para a escolinha. Só você procurar no Google, Wall Street Journal, o jornal mais lido dos Estados Unidos, eu sei que você acha que é o New York Times, mas é o Wall Street Journal, a pesquisa de abril, não tem tanto tempo assim, mostrando que só 43% dos americanos se opõem a restrições a partir de 15 semanas. Tá? Só 43%, não é invenção, 43%. Ou seja, a maioria é favorável. Da 15ª a maioria é favorável a restrições ao aborto. Uma pessoa dentro de você. A maioria dos americanos são favoráveis a restrições. A restrições, favoráveis mas não a restrições. Ou seja, favoráveis a restrições significa que são favoráveis... Tá tentando miguelar. Tô tentando explicar, cara. Favoráveis a restrições significa que são favoráveis à proibição a partir de 15 semanas. Tá? Amigo, eu tenho várias aqui, Washington Post, ABC News, a do Washington Post é de abril, Washington Post e ABC Washington News, Post é mas é de esquerda? New York Times, Washington Post. Washington Post é de esquerda, sim. Você é desses, mas quem fez a pesquisa é de esquerda. A ABC News é de esquerda. Você é desses, então. Paulo, quando tem pesquisa que não confere o que ele fala, ele compra. Vamos de cada vez, vamos de cada vez. Eu tô aqui na... Ele é seletivo. Você sabe pesquisa que ele gosta, aí ok. Você sabe somar 43 é favorável à restrição? A maioria não é, então. Você sabe somar, né? Você viu que o dado que você passou é contrário ao que você está pregando também. Mesmo dado que você apresentou. Caraca, querido, aí vamos para a escola de matemática. Mesmo dado que você apresentou. De matemática. Vamos lá. Se 43 são... Presta atenção. 43. 43 é o quê? Explica direito. Está muito mal explicado isso aí. Vamos com calma. 43 é o quê? Vamos deixar o Paulo dar os dados. Eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Senão ninguém vai entender nada. Espera o Paulo falar. Vai, Paulo. 43% dos americanos... É favorável ao quê? Querem que não tenha aborto irrestrito. E o restante... querem aborto irrestrito. Irrestrito. E os outros e o restante são contrários ao aborto, é isso que você está dizendo? A imposição de restrição a partir de 15 semanas. Imposição de restrição. Portanto, eles são favoráveis ao aborto até 15 semanas. Obrigado, Paulo. Mas é exatamente o que eu disse. Obrigado, então eles são favoráveis ao aborto. Contra. Você está colocando restrição para miguelar. Ou seja, o dado que o Paulo apresentou confirma que a maior parte dos americanos são favoráveis ao aborto. Alguns com restrição, outros sem. Só para quem bateu a cabeça. Outros sem. Ou não tomou
não comeu ferro na escola. Não, você é que não está entendendo o que você está falando, meu amigo. Mas eu sei ou você não está sabendo explicar o que você está falando. Por isso que eu estou repetindo. Agora, eu já peguei 3 dados aqui, Washington Post, ABC e New York Times, todos com pesquisa entre 60 a 70 dos americanos favoráveis. Gente, vamos só concluir, deixa o Paulo concluir, porque acho que ninguém entendeu nada, foi maravilhoso, mas o Paulo vai concluir em relação ao tiro no pé dos republicanos que o Guga trouxe, se ele acha que pode ou não ser, porque a gente tem 10 segundinhos aqui para finalizar o programa. É com você, Paulo. Rapidamente, não tem redução de direito das mães, tem aumento do direito dos bebês. Tá? Porque toda vez que você impõe um direito, você está impondo uma obrigação ao terceiro. E o que está acontecendo é aumento do direito dos bebês, direito à vida, o primeiro direito fundamental. E em relação a tiro no pé dos republicanos, justamente por conta da pesquisa que eu apresentei, e várias outras pesquisas estão indo nessa direção, mostra que, na verdade, os republicanos têm aumentado a vantagem deles no Congressional Ballot, nas pesquisas de Congressional Ballot. Então... Alguns estão falando na maior vitória dos últimos 25 anos. Vitória jurídica, não de um partido. Falou bobagem. Olha, gente, não vai dar tempo. Paulo, obrigada. Refutou a colocação do Guga. Bem-vindo ao Morning Show. Amanhã tem mais. O clima é quente. Eu vou trabalhar muito. O Paulo volta na quinta e eu vou tirar umas férias, porque eu acho que não vai ser fácil.